para mim. Quando a igreja foi revestida, essa foi a geração primitiva que recebeu mais. A geração de Pedro, a geração de Paulo, a geração de João, a geração de Filipe, a geração de Tiago, foi a geração que mais recebeu de Deus. Vê se você vê no século 18, 19 ou no século 21 alguma igreja que recebeu os 9 dons. Só de Corintos, a única igreja que recebeu os 9 dons do Espírito Santo foi a de Corintos. No culto da igreja de Corinto tinha operação de milagres e maravilha. Coxo andava, morto ressuscitava, mudo falava, surdo ouvia, tinha a palavra da ciência, da sabedoria, tinha visão, revelação, profecia. Imagina como era o culto na igreja de Corintos. Era Pentecoste sem parar. Tem defeito? Lógico que tinha, como qualquer igreja tem, mas problemas, tem problemas como qualquer um, mas era uma igreja cheia. Eita glória, olha para mim, aquela foi a geração que mais recebeu de Deus. Geração como aquele homem que estava ouvindo Paulo pregar, se sentiu sono, daqui a pouco caiu da janela, quebrou o pescoço, e Saulo colocou a mão na cabeça dele e diz: ressuscita. E ele ressuscita. Geração onde tinha Tabita que estava morta, Dorcas que estava morta, Pedro coloca a mão sobre ela e a vida volta sobre o corpo daquela mulher. Geração aonde nada ficava oculto. Geração como o mágico Simão, que caiu prostrado, foi expulso aquele espírito de adivinhação na vida dele, e ele desejou os dons do Espírito Santo. Geração que pregava cheia da presença de Deus. Mas a geração de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago, era a geração que andava diante de Deus de joelho dobrado. Era a geração que dizia: arrume 7 homens, 7 diáconos, cheios de sabedoria, de fé, cheios de fé e cheios do Espírito Santo, porque enquanto eles cuidam das viúvas, a gente vai cuidar da palavra e da oração. Era homens que viviam debaixo da oração, era homens que viviam debaixo da orientação da palavra, homens que viviam cheio do Espírito Santo. Aquela era a geração que recebeu muita, e logo quando recebeu poder, a igreja saiu. Olha para mim, a geração que quando começou a pregar, um homem que deu muito trabalho no ministério de Jesus foi Pedro. Um homem colérico, um homem sanguíneo, tudo queria resolver no tapa, tudo queria resolver na espada, cortou a orelha de Malco. Mas quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2 verso 11, foi o primeiro a se levantar, e ele começou a pregar Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que quando ele fez o apelo, quase 3.000 almas aceitaram o nome de Jesus o Nazareno. E olha o que a Bíblia diz: pelo que Deus a cada dia acrescentava o número de salvos naquela igreja. Isto, sabe o que é isso? É o Senhor conferiu 5 talentos e a igreja granjear. A igreja primitiva granjeou. Deus deu 5, ela multiplicou em 10. Você não entendeu, né? Geração que Hebreus 11 diz que o mundo que vira esses homens sobre a terra, homens que foram cerrados ao meio, homens que enfrentaram a fúria dos leões, homens que foram crucificados de cabeça para baixo, dos quais o mundo não era digno de tê-los sobre a face da terra. Você não entendeu? Eu estava lendo a história da igreja. Olha para cá, naquela época tinha esse desejo de ser mártir pela causa. Os homens amavam ser mártir pelo reino, e tudo que César ficava encabulado, César ficava transtornado com os crentes daquela época, porque qualquer pessoa naquela época, quando chegava diante do Coliseu, dobrava o joelho e pedia clemência para César.
dizia: poupe a minha vida. César botava cerca de 10.000 cristãos e César ficava encabulado com os crentes no Coliseu para mais de 50.000 pessoas. César ficava encabulado e ele perguntava a alguém: por que esse povo não se dobra? Por que esse povo não se rende? Por que esse povo não me pede clemência? E alguém dizia: esse é o povo da cruz, esse é o povo do evangelho. Olha para mim, esse é o povo da cruz, esse é o povo que andava com Jesus de Nazaré. Oh glória! Olha para mim, teve um homem que chegou ao bispo da igreja primitiva e disse: eu quero a permissão, eu quero me tornar mártir. E o bispo disse: você está disposto? Ele disse: sim. E ele saiu gritando pelo meio da rua, dizendo: jamais se dobrarei a César, jamais me renderei ao Império de Roma. A história diz que os soldados carregaram ele até César e ele disse na cara de César: eu não me dobrarei diante de ti e nem te pedirei clemência. César então mandou levar ele para o Coliseu, e quando César deixou as feras, os leões com fome, quando César soltou os leões, a Bíblia, a história diz que ele saiu correndo em direção aos leões e abraçou as feras, e as feras os estraçalhavam e ele glorificava o nome de Jesus. Oh glória! Homens pelos quais o mundo não era digno de tê-los sobre a terra.